Existe uma força que age em silêncio, quase invisível, mas que é implacável. Ela está por toda parte, atacando as fundações da nossa infraestrutura industrial. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema, a corrosão, e vamos entender como algo tão comum pode levar a desastres de proporções gigantescas. Para a gente começar a entender o tamanho do problema, vamos partir de um caso real, documentado. Imagina a cena. Uma tubulação de 6 polegadas simplesmente se rompe. A causa? Corrosão externa. O resultado? Uma nuvem de gás tóxico e inflamável vaza, um trabalhador é atingido, adoece, e isso se torna uma lesão grave registrada. É exatamente assim que muitos desastres começam, com um pequeno ponto de falha que foi ignorado por tempo demais. A gente vê ferrugem em todo lugar, certo? Num portão velho, num carro antigo, parece algo inofensivo. Então, a grande pergunta é: como é que esse mesmo processo químico, tão banal, tem o poder de causar uma falha catastrófica numa planta industrial inteira? É isso que a gente vai desvendar. Primeiro, vamos entender a gravidade do que acontece quando uma tubulação dessas falha. Porque, veja bem, não estamos falando de um simples vazamento, uma goteira. É muito mais sério. Pensa na tubulação de uma planta industrial como o sistema circulatório do corpo humano. São as veias e artérias que levam tudo o que é vital de um ponto ao outro. Uma ruptura ali não é um vazamento, é uma hemorragia. É uma perda total de contenção, liberando materiais sob altíssima pressão onde eles jamais deveriam estar. Isso coloca todo o sistema em risco de colapso. Bom, então a gente já viu o que é a ruptura. Agora, vamos investigar o verdadeiro culpado por trás dela, o atacante silencioso, a corrosão. A corrosão, no fundo, é um processo natural. É a forma que a natureza encontra de fazer os metais voltarem ao seu estado original, mais estável. Só que, quando a gente depende da força e da integridade daquele metal para garantir a segurança, esse processo natural se torna um grande inimigo. Em termos bem simples, o metal está se desfazendo. E aqui as coisas ficam ainda mais perigosas. Muitas tubulações industriais têm um isolamento térmico por fora. Só que esse isolamento pode se transformar numa armadilha. A umidade, a água da chuva, consegue entrar por alguma fresta, e o isolamento age como uma esponja, mantendo essa água presa em contato direto com o metal. O resultado? A corrosão começa a atacar, de fora para dentro, completamente invisível. O dano fica ali, escondido, até que seja tarde demais e a estrutura simplesmente não aguente mais. E quando essa corrosão escondida finalmente provoca uma ruptura, a indústria não trata isso como um simples acidente. Existe um termo técnico, um nome muito sério para esse tipo de evento. O nome é LOPC, que significa a perda de contenção primária. É uma forma técnica de dizer algo muito direto. Aquilo que deveria estar contido dentro do tubo escapou. E olha, não precisa ser um produto químico super perigoso, não. Uma liberação de vapor em alta pressão ou até mesmo água quente pode ser extremamente destrutiva. Para garantir que se aprenda com cada uma dessas falhas, elas são classificadas oficialmente como Eventos de Segurança de Processo, ou PSEs. É uma maneira de organizar, rastrear e analisar os dados para que os mesmos erros não se repitam em outros lugares. Ok, o tubo corroeu e rompeu. Fim da história, certo? Não. Essa é a verdadeira causa. Ou será que a corrosão foi só o sintoma de um problema muito mais fundo? É crucial entender a diferença entre a causa imediata e a causa raiz. A causa imediata é o quê? O que aconteceu? O tubo falhou por causa da corrosão. Simples. Mas a causa raiz é o porquê. Por que isso aconteceu? Porque o programa de inspeção não foi capaz de detectar essa corrosão a tempo. Percebe a diferença? A primeira é uma falha física, do material. A segunda é uma falha de sistema, uma falha organizacional. E essa falha organizacional, muitas vezes, tem um nome: normalização do desvio. É um conceito poderoso. Funciona assim: um procedimento de segurança é ignorado uma vez, e nada de ruim acontece. É ignorado uma segunda, uma terceira vez, e com o tempo, aquele comportamento errado, aquele desvio da norma, se torna um novo normal. As pessoas se acostumam tanto com o erro que ele deixa de ser visto como um risco. A margem de segurança vai sendo corroída, só que dessa vez é a segurança do sistema todo. Olha que exemplo perfeito disso. O equipamento de segurança vive dando problema. A reação deveria ser de alerta máximo, mas como a falha se tornou comum, a urgência some. A resposta vira: a gente conserta daqui a 6 meses, na próxima parada. O risco real está ali presente, mas ele foi normalizado, foi aceito como parte do dia a dia. Se a causa raiz do problema é cultural, a solução também precisa ser. Não adianta só consertar o tubo,
É preciso consertar os sistemas e, principalmente, a mentalidade que permitiu que o tubo chegasse àquele ponto. Essa citação diz tudo. É possível ter os manuais mais perfeitos, os melhores equipamentos, os sistemas mais modernos, mas se a cultura da empresa não colocar a segurança em primeiro lugar, tudo isso é só papel. É a cultura que dá vida e eficácia a qualquer sistema de gerenciamento. E como se constrói essa cultura? Com base em pilares bem sólidos. Um programa de integridade de ativos, por exemplo, não espera o problema aparecer, ele vai atrás da corrosão escondida. O gerenciamento de mudanças garante que nenhuma alteração, por menor que seja, cria um novo risco. E claro, nada disso funciona sem treinamento constante e, o mais importante de tudo, o comprometimento real da liderança, que precisa demonstrar com ações, não só com palavras, que a segurança é inegociável. E no fim, a grande virada de chave é essa. Segurança de verdade não é apenas a sorte de não ter tido um acidente hoje. É o trabalho ativo de entender e gerenciar os riscos existentes, todos os dias, antes que eles se transformem em uma catástrofe. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, que vai além dos portões de uma fábrica. Nos sistemas complexos dos quais todos nós dependemos, no nosso trabalho, na nossa vida, quais são os pequenos desvios que estamos aceitando? Onde é que estamos deixando uma pequena falha se tornar o novo normal, silenciosamente corroendo nossas próprias margens de segurança?